hoje falando sobre um retorno, a restituição de embaixadores que foram prejudicados pelo bolsonarismo. Tá aqui, ó, o presidente Lula remove de postos considerados como chaves na chancelaria brasileira embaixadores vistos como ligados ao bolsonarismo e restituiu diplomatas que tinham sido colocados na geladeira pelo Bolsonaro. O número de mulheres é pequeno, gera preocupação interna no Itamaraty de que as promessas de maior papel para as embaixadoras não sejam cumpridas, né? Porque é isso, o Lula tem falado muito sobre essa questão das mulheres em todas as áreas, inclusive nessa. Na terça-feira, no Diário Oficial, a presidência encaminhou ao Senado uma lista de nomes para que sejam sabatinados e assim possam ocupar embaixadas no Brasil pelo mundo. Nos últimos dias do governo Bolsonaro, o Itamaraty tentou nomear embaixadores pelo mundo, mas a lista foi abortada pela equipe de transição. E um dos movimentos do novo governo agora foi o de remover diplomatas que ficaram associados à gestão do Ernesto Araújo, nos 2 primeiros anos do governo. Um deles foi Nestor Foster, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Para muitos, ele foi o responsável por manter a ligação entre Brasília e Olavo de Carvalho, né, que era o mentor de Bolsonaro e o representante da ultradireita. E no Diário Oficial, o governo submete o nome da embaixadora Mayra Luísa Viotti para ocupar o cargo na capital americana. E Fortes, de fato, já tinha iniciado sua despedida dos meios políticos. Bom, vale a pena essa coluna aqui do Jamil Chad, mas acho importante a gente falar sobre isso, né, o Sakamoto? Sobre essa retomada aí das embaixadas e as indicações de Lula. O que você acha? Eu acho que é um retorno novamente à discussão do retorno à normalidade, né? Porque é o seguinte, primeiro que é normal, é comum em transição de governo, postos chaves, embaixadas importantes sejam colocadas por pessoas de confiança, né? O que a gente chama de circuito Elizabeth Arden do Itamaraty, Roma, Paris, Londres, Nova York, né? Tóquio, Moscou, essas cidades mais relevantes, ou mesmo Buenos Aires, sejam colocadas com pessoas de confiança. São técnicos, é claro, mas são pessoas que têm que estar alinhadas, bastante alinhadas com os posicionamentos do novo governo, porque vai defender, né, e são vitrines, né, do Brasil no exterior, né? Então é natural que haja essa troca. No caso do bolsonarismo, o bolsonarismo foi meio que sempre teve a troca, sai o tucanato, entra o petismo, você tem as trocas, pessoas mais ligadas com um, ligadas com o outro, sempre teve as trocas. É que no caso, quando entra o bolsonarismo, você tem uma doideira. Entra em alguns cargos, algumas pessoas que não têm condições nenhuma. O próprio ex-chanceler, né, não tinha condição alguma, Ernesto Araújo, né, para tocar a chancelaria, né. Outros nomes que foram colocados, como o próprio Foster, tipo, pesou muito a proximidade dele com o fato do posicionamento com o Olavo de Carvalho, entre outros. Então, o governo Bolsonaro foi um governo bem fora da curva. Tanto é que a política nacional, a política internacional brasileira, que sempre foi uma política de dialogar com todo mundo, uma política de não alinhamento automático, uma política de independência, mas de tentar conversar, de tentar articular, de ser um ponto de confiança de diversas pessoas, você acabou ficando de fora quando o Bolsonaro tentou um alinhamento automático com a gestão do Donald Trump nos Estados Unidos, né? Então, tudo isso que o Jamil coloca, e o que a gente está vendo, é uma retomada do Brasil, é o Brasil tentando deixar de ser pária no exterior. Isso passa por renovar os quadros que estão nos postos chaves de nossa diplomacia. Quer acrescentar alguma coisa, Carla? Chama atenção, né? O governo Lula vai dando uma limpa, vamos colocar assim, uma limpa no bolsonarismo. É o resumo, né, na verdade. Não, acho que o Saka colocou muito bem. Só para, tipo, pincelar, sai o pessoal da Terra plana do Itamaraty, né? O que já é um grande avanço aí. Eu acho que faz parte, como o Saka colocou, as trocas são naturais, mas a gente veio de um comando do Itamaraty que tinha um terraplanista, né? Então, acho que a gente, como o Saka colocou, volta à normalidade aí, vamos acompanhar essas nomeações, são naturais, porque também, só destacar, né, o Fabiola, o Itamaraty, é bom lembrar também, eu estou muito tópica hoje, gente, mas assim como os militares e tudo mais, são instituições de Estado, né? O Itamaraty, ele deveria perpassar governos e não ter tantas coisas bruscas, tantas mudanças bruscas, mas o bolsonarismo, mais uma vez, fez aí essas mudanças e retomar a normalidade é importante também.